meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Estamos aqui para mais um dia partilhar da palavra de Deus, aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor, sobre este livro maravilhoso de Provérbios. Eu não sei o que você achou nesse último vídeo, o que você achou dessa mudança que nós estávamos ali no Novo Testamento e voltamos para o Velho Testamento. Estamos agora falando de uma nova linguagem, falando de algo diferente, aquilo que é para o nosso cotidiano, aquilo que é para o nosso dia a dia, ensinos, conselhos para o nosso dia a dia. Eu gostaria que você que está me assistindo aí dissesse para mim nos comentários o que você tem achado dessa mudança. Se você... Perdão. Se você achou que foi muito drástico, se você tá gostando. Eu gostaria que você colocasse nos comentários e dissesse da onde você está assistindo. Gostaria muito de saber de onde você tem visto esses vídeos, amém? E é isso. Então vamos continuar a nossa leitura de hoje de Provérbios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 7 em diante, em nome de Jesus. Amém? Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, o nosso amado Espírito Santo de Deus, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que tem nos ajudado a chegar até aqui, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. Então vamos orar neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa orar ao Senhor. Amém? Mais um dia, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Coloco diante de Ti a minha vida, a vida daquele que tem assistido esse vídeo, Pai, também. Quero te pedir, ó Deus, nos ajuda a ler a Tua palavra e compreendê-la, Pai, de forma sobrenatural. Espírito Santo, nosso amado professor e ajudador, nos ensina todas as coisas neste momento. Abra nossa mente, nossa compreensão, nosso entendimento da Tua palavra, que ela possa ser gravada na tábua do nosso coração, que ela dê frutos na nossa vida. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos ajuda a ver além das letras e compreender de forma sobrenatural a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. E bora para mais uma leitura de hoje, amém? Então, capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim: Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Você já prestou atenção como que aquele que tem muito conhecimento, é muito inteligente, é muito sábio, sabe de todas as coisas um pouquinho, ele se sente muito soberbo? Você já prestou atenção que ele acha que ele sabe de tudo? Ele passa a se auto-idolatrar, idolatra seu entendimento, seu conhecimento, sua sabedoria. Ele começa a idolatrar o seu próprio eu, se achando mais inteligente, mais esperto que os outros. Eu não sei se você lembra de alguém aí que é desse jeito, mas todo aquele que tem muito conhecimento, dificilmente se ele não tiver embasado no Senhor, ele se torna, infelizmente, soberbo e orgulhoso. E aqui na palavra de Deus fala muito sobre isso. Não seja sábios aos teus próprios olhos, porque nós somos limitados. Você pode saber o que você saber, você pode ter todo o conhecimento humano, ainda assim você não vê tudo, porque nossa visão ela é limitada, ela só vê aqui aquilo que está no nosso ao redor, no nosso derredor ali. Você não consegue ver o que está no sobrenatural, aquilo que está acontecendo longe de nós, mas o Senhor, ele vê e sabe todas as coisas. É por isso que a gente tem que se apoiar no Senhor, confiar e temer ao Senhor, sabendo que é o Senhor aquele que tem todo entendimento e não somos nós. E se temos um pouquinho mais de entendimento que outras pessoas, ainda assim vem e provém do Senhor. Amém? Versículo 8 diz assim: Isso será saúde para teu umbigo e medula para os teus ossos. A paz mental e o bom ânimo, ela de fato, ela traz uma saúde, uma boa saúde para o nosso corpo. Por isso que é tão importante a nossa saúde, a nossa paz mental. Isso é muito importante. Continuando aqui no versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens, com as premissas de todos os teus ganhos. Quando fala que seus bens são os seus recursos. Seja ele pouco, seja ele muito, ainda assim nós devemos honrar ao Senhor com esses recursos, aquilo que nós temos. Nós devemos oferecer ao Senhor de forma espontânea, com coração alegre em dar ao Senhor. E não por obrigação, não querendo algo em troca, mas devemos dar isso a Deus, sabendo que não é nosso, veio primeiramente do Senhor, Ele que nos deu, e nós estaremos só devolvendo um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado a Ele. Amém? Continuando aqui no versículo 10.
Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Não pode ser o seu objetivo você devolver ao Senhor aquilo, um pouco daquilo que Deus tem te dado, com a intenção de você ter mais de Deus. Não, você não pode ter esse objetivo. O Senhor, Ele conhece teu coração, então a intenção do teu coração, Ele vai saber. Então, se a sua intenção foi de fato entregar ao Senhor, sabendo que Ele que te deu e devolvendo um pouco ao Senhor, então isso vai ser um princípio básico para que você seja próspero. Então, para a prosperidade, o princípio da prosperidade é a generosidade. Quanto mais você dá, mais você ganha. Eu não sei se você já ouviu aquele termo, como que fala? Não sei se eu estou enganada quando fala, joga para o mundo e ele traz de volta. Não sei se é assim que falam, mas é como se quanto mais você desce, mais o universo traz de volta para você. Isso não é algo espiritual, isso é algo humano, é um pensamento, um entendimento humano. Mas ainda assim é o mesmo princípio, se você for analisar. Quanto mais você dá, mais você ganha. Mas depende da intenção do teu coração. Se você está dando com a intenção de ter reconhecimento ou de usar como barganha para ganhar o que você quer diante de Deus, o Senhor conhece teu coração. Isso não vai valer de nada diante de Deus, mas quando você dá com todo o teu coração, com o coração sincero, isso sim será um grande princípio para a prosperidade na sua vida. Amém? Versículo 11. Meu filho, não despreze o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. O que isso significa? Que nós não devemos nos magoar com as correções de Deus. Não devemos ficar bravo e desprezar o castigo de Deus. Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele é um bom pai. E como na própria palavra nós lemos aqui, o pai que ama corrige. O amor, ele diz não. Perdão, hoje tá difícil aqui. Então, o Senhor nosso Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. O pai que ama, Ele corrige. Eu não sei você, se você talvez tem filhos. Você já parou para pensar que quando você corrige os seus filhos é porque você ama ele demais, você não quer ele entrando no caminho errado? E a mesma coisa de Deus conosco. Então nós não devemos desprezar a correção do Senhor, nem ficar bravo com Ele, nem magoado, mas sempre nos lembrando que se Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama como um pai amoroso. Amém? Versículo 12. Não, perdão, versículo 13. Versículo 12. Sim, versículo 12. Porque a quem o Senhor ama, Ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Aqui já respondeu tudo. Ele corrige a quem ama. Esse é o nosso pai. O pai humano faz isso e o pai celestial, o pai espiritual também faz a mesma coisa. Versículo 13. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata e o seu lucro que o fino ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. Então, a sabedoria ela é muito melhor do que o dinheiro. O dinheiro não compra a sabedoria. Não compra, mas aquele que tem sabedoria adquire o dinheiro. Então, que você busque a sabedoria dos céus, do Senhor, em vez de dinheiro, porque através dessa sabedoria você adquirirá dinheiros, bens e muitas coisas terrenas e humanas também. Amém? Versículo 16. A adoração de dia está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres e todas as suas veredas são paz. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. O Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. A sabedoria aqui deixou de ser uma persona. Algumas partes aqui de Provérbios nós percebemos que a persona de Deus era a própria sabedoria. Aqui eles mudaram um pouquinho isso e colocaram a sabedoria como um atributo a Deus, como uma qualidade de Deus. E ela foi usada para executar os planos de Deus, para fundar a terra e os céus. Amém?
Versículo 20. Versículo 20. Pelo seu conhecimento, as profundidades se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, que é o mesmo que prudência. Porque serão vida para a tua alma e graça para teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho, teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, sim tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier. Porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem tomados. Quem encontra sabedoria? Quem encontra sabedoria? A sabedoria não terrena, não humana, mas a sabedoria divina de Deus. Ele passa a ter uma compreensão de que todas as coisas estão na mão do Senhor, aquele que é o Deus do universo, que fez os céus e a terra, aquele que é o grande arquiteto da vida. Então ele passa a ter uma confiança muito maior no Senhor, por causa dessa compreensão, dessa revelação de quem Deus é. Então, quanto mais sabedoria você adquire do alto, mais confiança em Deus você passa a ter, por causa dessa revelação de quem Deus é. Amém? Continuando aqui no versículo 27. Não retenhas o bem a quem é devido. Quando estiver no poder de tua mão, fazê-lo. Não digas a teu vizinho, vai e volta novamente amanhã e dar-te-ei quando tiveres contigo. Não maquines o mal contra teu vizinho, vendo que ele habita com segurança em ti. Você já percebeu quão valioso é Provérbios? Ele te ensina a ser um bom vizinho. Ele te ensina a ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa serva, um bom pai, uma boa mãe. É por isso que eu falo, irmãos, este ensino de Provérbios é um ensino que todo crente deveria fazer, é ler Provérbios uma vez por ano, pelo menos, se lembrando dessas coisas, porque a gente se esquece. É por isso que a palavra diz tanto, escreve na tábua do meu coração, escreve na tábua do teu coração. Por quê? Porque é muito importante, tudo que a gente tem aprendido vai nos ensinar a viver em sociedade. Provérbios nos ensina a viver em sociedade, é precioso demais esse livro. Continuando aqui no versículo, deixa eu ver onde eu parei, 30. Continuando no versículo 30. E hoje as músicas não tá dando sossego, né? Mas bora lá. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te fez nenhum mal. Olha aqui, mais um ensinamento. Principalmente para as mulheres. Mulher que gosta de brigar por qualquer coisa, arruma confusão por qualquer motivo. Tá aqui, mulher. Não contendes com um homem sem motivo, se ele não te fez nenhum mal. Amém? Versículo 31. Não invejes o opressor, nem escolhas nenhum dos teus caminhos, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com o justo está o seu segredo. A maldição do Senhor está no caminho, na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores. O que é escarnecer? É zombar. Então ele está falando aqui, certamente ele zomba dos zombadores, mas ele dará graça aos humildes. Versículo 35. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será a vergonha. Muitas vezes nós temos inveja dos ímpios, nós olhamos para eles, aqueles que não conhecem a Deus, estão prosperando, tem muitos amigos, vai em muitas festas de aniversário, casamento, são convidados para muitas coisas, né? Nós temos inveja porque eles vão prosperando nos seus negócios, prosperam na sua vida profissional, tem ali aparentemente bons relacionamentos ali, né? Com pessoas bonitas, com pessoas influentes, enfim. Mas nós nos esquecemos que nós daremos conta, todos nós daremos contas diante de Deus um dia, de acordo com as nossas obras, seja aqui na terra ou seja naquele último dia, lá no dia do juízo, todos nós daremos conta diante de Deus pelas nossas ações. Então, meus irmãos, nós não devemos ter inveja do ímpio, nós devemos nos lembrar do nosso lugar. Antes a gente ter a nossa alma salva,
do que a gente muitas vezes não ter a nossa alma salva e ter uma vida, vamos dizer assim, luxuosa aqui na terra. Nós devemos se lembrar que não acaba quando a gente morre. A gente tem que se lembrar que tem uma vida após a morte. E o que a gente está fazendo hoje aqui é plantando para colher um dia lá uma vida eterna. Amém? Capítulo 4, versículo 1, que diz assim, que tem o título, a sabedoria é suprema. Versículo 1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução de um pai, atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandones a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único. O que é tenro? Delicado. Porque eu era filho de meu pai, delicado e único. Amada à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças nem decline das palavras da minha boca. Não abandones e ela te preservará, ama e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto adquire a sabedoria e com toda a tua aquisição adquire entendimento. Versículo 8. Exalta e ela te promoverá, ela te trará honra quando tu abraçares, ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó filho meu, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas, te guiei pelos caminhos certos. Veredas é o mesmo que caminhos. Quando tu fores, teus passos não te embaraçarão, e quando correres, não tropeçarão. A sabedoria nos ajuda no nosso caminhar, no nosso dia a dia, mas não uma sabedoria terrena, humana, que é corrompida. Não, é a sabedoria dos céus, é dessa que está falando aqui. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não embaraçarão. Eu acho que eu estou repetindo, mas eu vou continuar. Se embaraçarão e quando correres não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução e não a deixes ir, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos maus, dos homens maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa distante. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano e ficam sem sono se não fizerem alguém cair. Versículo 17. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Vereda, caminhos, você já aprendeu aqui comigo, caminhos. Então o caminho dos justos, no caso dos santos, nós, aqueles que conhecemos a Cristo, é como a luz da aurora. Luz da aurora é o mesmo que o raiar do dia, é o mesmo que o nascer do sol. Então, mas o caminho do justo, no caso dos crentes, é como a luz da aurora, é como o nascer do dia, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Aqui está falando sobre o crescimento progressivo e contínuo do justo, nós, os crentes. É um crescimento que nós vamos tendo dia após dia, não acaba. Quando fala que até o dia ser perfeito, é quando a gente se tornar perfeito, somente quando nós chegarmos no céu. Todos os dias nós vamos crescendo, nós vamos brilhando, 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 até o dia ser perfeito, até nos tornarmos perfeitos no Senhor. Mas somente o dia que nós encontrarmos o Senhor Jesus. Mas todo dia nós vamos aprendendo um pouquinho mais, vamos sendo libertos um pouco mais, transformados um pouco mais. Nós vamos prosperando mais e mais na presença do Senhor. Então, é sobre isso que está falando aqui. Amém? O caminho dos ímpios, versículo 19. É como a escuridão, eles não sabem que tropeçam, eles estão cegos na escuridão, eles não conseguem ver, a sua mente está tapada, eles não conseguem enxergar. Meu filho, versículo 20, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração.
Versículo 22, porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Versículo 23, guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Quando fala que coração é o centro do corpo. É o centro do corpo. Diligência é o mesmo que zelo, é o mesmo que cuidado. Quando fala, guarda teu coração com toda diligência, guarda teu coração com todo zelo e cuidado. As emoções e os desejos, de acordo com os hebreus, eles atribuem ao coração literal. Isso que os hebreus acreditam. Ou talvez ao homem interior também, eles atribuem um pouco ao homem interior, aquele que somos dentro de nós. Isso simboliza o coração. Existem 80 menções de coração no livro de Provérbios e 100 menções de coração no livro de Salmos, para você ver o tanto que fala sobre isso. Então tudo origina-se no homem interior, dentro do nosso coração, dentro da gente. Tudo começa ali, dentro de nós. E depois que se origina ali, ele se manifesta no mundo exterior de várias maneiras. Então a maldade começa lá dentro, a bondade também. E ela é exposta, manifesta através das nossas ações, atitudes, comportamentos e fala. Então tudo que nós somos do lado de fora começou dentro de nós. É por isso que é tão importante a gente guardar com zelo o nosso coração, não permitindo que vire ali raiz de amargura muitas vezes, mágoas, rancores, não permitindo muitas vezes aquelas setas que o inimigo lança, trazendo, sabe, setas de maldade, setas de ofensa, seta ali no nosso coração, trazendo muitas vezes coisas para culminar em algo ruim, para que depois se externize ali no nosso homem exterior, através da nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de falar. Então, de tudo que você tem, guarda o teu coração. Ele é o centro do teu corpo, ele é o centro da tua vida. Tudo dá início ali, guarda o teu coração. Amém? E eu vou parar por aqui. No próximo vídeo nós damos início aqui no capítulo 4, versículo 24 em diante, amém? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, que você possa aprender comigo e eu com você um pouquinho mais. Se você lembrou de alguém aí que tá precisando aprender disso, envie esse vídeo, me ajuda essa palavra a ser anunciada mais pra frente, que você possa enviar para 20, 30, 40 pessoas, curte, porque a sua curtida mostra que é relevante esse vídeo e se inscreva no nosso canal, comente, diga para mim nos comentários da onde você está assistindo e me diz qual versículo você gostou mais de você ler, o que trouxe uma grande revelação para você, o que tem aprendido aqui comigo, amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e até lá, em nome de Jesus.